Equipamento capaz de identificar e até mesmo prevenir diversas e graves doenças é a mais nova aquisição da Masterclean Centro de Imagens. Trata-se de um novo tomógrafo com 160 canais que possibilita, inclusive, a realização da angiotomografia do coração, o único equipamento da região a proceder com este exame. Conversamos com o médico Dr. José Renato da Caixa Balieiro, administrador da Masterclean, que fala sobre este importante investimento para a saúde aqui na região. No primeiro momento, nós vislumbramos a possibilidade de implantar esse equipamento em Manhuaçu. Na verdade, a gente buscou um desafio, né? Um desafio pelo custo, um desafio pelo momento, né? Mas a gente achava que era o momento da gente implantar esse serviço em Manhuaçu e na região, porque a gente conhece exatamente quais os benefícios que um aparelho desse pode trazer para a população da região de Manhuaçu e para Manhuaçu. E foi por isso que a gente, então, resolveu investir nesse equipamento de 160 canais, um tomógrafo de altíssima resolução, alta capacidade de imagem, de inteligência artificial e que é capaz de fazer exame muito rápido, reduzindo a radiação que o paciente recebe na hora de fazer os exames, porque pela velocidade com que ele faz esses exames, ele também diminui a quantidade de contraste que o paciente tem que tomar e também de radiação que ele vai tomar. Doutor José Renato, eleva-se então os exames a um novo patamar de qualidade aqui na região. Isso é muito importante porque algumas doenças, por vezes, não se manifestam, mas o equipamento ele já vai possibilitar ao médico detectar estas possíveis doenças mais rapidamente. Sim, a gente especificando basicamente a parte cardiológica, né? O aparelho ele tem capacidade de resolução para angiografia cerebral, angiografia de membros inferiores, de artérias abdominais, angiografia de tórax, para identificação de tromboembolismo pulmonar, mas hoje a gente vai dar um enfoque no coração, ou seja, a gente sabe que a doença coronariana é uma doença silenciosa. Quando ela apresenta sintomas, o paciente já tem dor e já tem problema. E é muito comum pacientes infartarem sem nunca terem sentido uma dor no peito. Então, qual é a indicação desse exame? A indicação desses exames, primeiro, são os pacientes que são os portadores de risco para a doença coronariana. É o hipertenso, o obeso, o diabético, o sedentário, né? São pacientes que já têm uma predisposição para doenças cardiovasculares. Além disso, você tem os pacientes que já apresentam algum tipo de sintomas em que você pode estudar de forma não invasiva, que é o cateterismo, por exemplo, para fazer uma investigação de como está o coração. E é exatamente o que esse exame faz em termos de benefício, que não é um exame invasivo, é um exame que faz um exame muito rápido e ele identifica placas, tanto as placas lipídicas, que são placas moles, que não são identificadas em exames comuns, né, quanto as placas de cálcio, que são placas que vão fazer obstrução das artérias coronárias e, à medida que essas placas avançam dentro das coronárias, ela vai provocar o quadro de obstrução. Você também identifica as coronárias, sabendo se elas já têm algum trajeto com baixo fluxo de oxigênio de sangue, consequentemente baixa oxigenação, também levando aos quadros de infarto. Então, o princípio do exame é o exame preventivo. Você antecipa as doenças fazendo o tratamento mais indicado através do exame. Então, por exemplo, o paciente, quando ele faz um score de cálcio e quando ele faz uma angiografia das coronárias, o estudo das coronárias vai mostrar para o cardiologista, para o médico do paciente, se aquele estágio de obstrução, por exemplo, é um estágio que vai precisar só de medicação, de prevenção com medicamentos, de cuidados básicos, atividade física, né, melhoria dos hábitos alimentares, como também você vai avaliar se já é um caso de fazer o stent cardiológico ou se é o caso já de o paciente ser encaminhado para uma cirurgia de revascularização, ponte de safena, ponte de mamária. Esse é o princípio do exame, ou seja, você identificar problemas antes de acontecer a doença grave.
É importante destacarmos que o que há de mais moderno no mundo está disponível hoje para a população de Manhuaçu e região e, conforme foi lembrado, um equipamento que é assistido por inteligência artificial. Exatamente. A gente não quis trazer o mesmo para Manhuaçu que já existe aqui na região. A gente queria trazer alguma coisa que oferecesse, além do que já tem aqui, muito mais recurso de diagnóstico. Além da gente investir num equipamento de ponta, a gente também investiu nos programas. As empresas que trabalham com esses equipamentos, elas têm diversos tipos de opção para você comprar. E à medida que, como a gente fez um investimento que trouxesse mais benefício, a gente comprou a maioria dos softwares que são importantes para poder você estudar as doenças através da tomografia com muito mais capacidade de resolução. E do ponto de vista médico, você tem que trazer sempre, sabe, o que tem de melhor para a cidade onde te acolheu, aonde é a cidade que você atende, aonde é a cidade que você cuida dos seus pacientes. Então, se você pode oferecer para essa comunidade, tá, o exame de melhor, é exatamente o que nos enche de orgulho poder, sabe, agradecer a cidade que nos recebeu.